Todo último domingo do mês, que é o nosso domingo de ceia, a gente tem feito uma série de palavras acerca da cruz, né? Quando eu digo aqui a cruz, obviamente eu estou falando da obra da cruz, não necessariamente do objeto a cruz, né? Então toda vez que eu mencionar aqui hoje a cruz, entenda-se a obra da cruz, e a gente tem trazido essas palavras, né, todo último domingo do mês, como um compromisso que nós temos com o Senhor, de sempre estar voltando a essa obra, né, a esse lugar, né, que nos proporcionou um novo nascimento, uma nova vida, né? Eu vou pedir até perdão para os irmãos, que hoje eu estou com a minha voz um pouco afetada, né? Mas tenham paciência comigo que vai dar tudo certo, amém? Eu gostaria que, para a gente começar aqui, você memorizasse algo, memorizasse uma frase, e a frase é: nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. É sobre isso que eu quero falar hoje, amém? Nós somos o povo da cruz, ou deveríamos ser. Lembra lá, há 3 meses atrás, quando eu trouxe a primeira palavra dessa série, que a gente falou que a cruz, a obra da cruz, ela é o início de todas as coisas? Que ela já estava lá bem antes, né, da fundação do mundo ali, a obra da cruz já estava estabelecida. A obra da cruz, ela é eterna, ela sempre existiu. E nós, né, precisamos entender o que é essa obra e nos declararmos esse povo da cruz. Por muito tempo eu não entendi a obra da cruz na sua completude. Eu acho que eu entendia de forma parcial a obra da cruz. Eu olhava para essa obra, para a morte de Jesus ali na cruz, e eu via ali algo que Jesus ele fez para me salvar. E eu creio que muitos de vocês também talvez tenham essa visão. Só que a obra da cruz não é um ato simplista de Jesus para me salvar, para salvar você. Eu olhava dessa forma, né? Eu olhava como um simples ato que Jesus fez para me prover salvação. Eu não conseguia ver a obra da cruz como uma obra de várias etapas. Jesus fez ali, morreu, se sacrificou, levou o nosso pecado e agora eu sou salvo por causa disso, graças a Ele, né? Só que eu não via que a obra da cruz, ela começava em Jesus e ela terminava em mim. Que eu tinha a minha responsabilidade ali, após entender esse sacrifício dele. Que não acabava ali na cruz. Que através da obra da cruz ele me proporcionava uma nova vida, um novo nascimento. Eu creio que por muito tempo eu fiquei nessa visão errada, parcial do que era a obra da cruz. Eu também creio que muitos de vocês, como eu, já viveram essa ideia parcial da obra da cruz. Já tiveram essa visão não completa do que é a obra da cruz. E ainda vivem, alguns ainda até vivem, ainda não entenderam que a obra da cruz não é um ato para te prover salvação. É mais do que isso. Lembra que na segunda pregação dessa série, que foi o domingo de Páscoa, eu trouxe uma palavra aqui acerca do sentido da Páscoa? Que a Páscoa não era simplesmente a morte e ressurreição de Jesus no madeiro ali, mas era uma nova vida gerada em mim, uma nova vida gerada em você, uma nova vida gerada em nós, para que nós pudéssemos, Ele nos deu essa possibilidade de sermos novas criaturas, um novo homem, uma nova mulher. Então a obra da cruz, ela vai além.
de um simples ato de sacrifício. Existe uma consequência desse sacrifício. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Nós somos o povo da cruz. Nós precisamos ser o povo da cruz. Nós devemos ser o povo da cruz. E Felipe, aonde que na Bíblia nós falamos, se fala acerca disso? De que você comentou aqui agora. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Mateus 8, no verso 34. Mateus 8, 34. Mateus é fácil de achar, hein, gente? Todos acharam aí? Mateus 8, 34? Vamos ler juntos? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Nora e sogra já existe até hoje, né? Fica pensando. Divisão entre nora e sogra existe até hoje, né? Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, também não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Vai lá para Mateus 16 aí, rola umas paginazinhas aí para frente. Mateus 16, 24. Era Mateus 10? Ah, então eu falei errado. Tá errado ali também? Então, gente, o primeiro verso aí não é Mateus 8, é Mateus 10. Eu anotei errado aqui, tá? Mateus 10, 34. Né? Põe aí nos comentários aí, tá? Mateus 10, do 34 ao 39. Aí rolou agora, vai para Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Então a gente leu aqui duas passagens que Jesus acaba meio que falando a mesma coisa, né? Dando as mesmas orientações. E a gente leu lá em Mateus 10, 34, que Jesus ele não veio trazer paz. Ele mesmo diz: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Em outras palavras, ou em outras traduções, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer conflito. É até estranho, né, a gente às vezes falar isso. Jesus falou que ele não veio trazer paz, mas quando eu conhecia Jesus, verdadeiramente eu tive paz na minha vida. Né? Isso aconteceu com muita gente, não é mesmo? Inclusive Paulo diz, né, em Filipenses 4, acerca daquela paz que excede todo entendimento, que é a paz de quando nós conhecemos a Cristo. Então é estranho a gente ouvir Jesus falar, ler sobre Jesus falando isso. Eu creio que aqui eu fico imaginando ele falando isso ali para um monte de judeu. E aí ele fala assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Aí eles começam a comemorar ali, porque o que eles esperavam era um Messias que viesse guerrear contra o Império Romano, que oprimia eles. Essa era a visão dos judeus, esperavam um Messias, um rei de guerra,
que viesse os libertar da opressão. Mas quando ele diz aqui que ele veio trazer a espada, quando ele veio trazer a guerra, ele não está falando de uma guerra bélica. Ele não está falando de uma guerra física. Aqui ele está falando de um outro tipo de guerra, de um conflito de nós conosco mesmo. E ele faz uns paralelos, né? Ele diz assim, ó, se aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está citando um conflito interno daqui de dentro, né? Na qual nós precisamos lutar para abrir mão das nossas paixões, das vontades da nossa carne, do nosso pecado, em troca do grande prêmio, que é ter comunhão com Ele. É dessa guerra que ele está falando, é dessa luta que ele está falando. É obviamente que aqui o texto ele não está nos orientando a entrar em conflito com os nossos familiares. Falou assim, ó, se você não brigar com o seu pai, com a sua mãe por amor de mim, você não é digno de mim. Ele não está falando isso. Ele está fazendo ele está usando uma figura, uma comparação aqui, para demonstrar que muitas vezes nós somos idólatras e nós limitamos a nossa alegria e o nosso motivo de viver a pessoas e coisas. Ele está falando, se você ama mais o seu pai, o seu amigo, seus filhos do que a mim, você não é digno de mim. Você está dando muito valor para eles. A sua vida está sendo baseada neles. E obviamente que aqui são só exemplos. A gente pode pegar outros exemplos, né? E de coisas. Às vezes a coisa mais importante para uma pessoa é a profissão dela, é a carreira dela. Às vezes algo mais importante para a pessoa é os bens dela, o dinheiro dela. Né? Então aqui não está limitado só a pessoa, são exemplos que ele usa para dizer, se você limita a sua vida, a sua felicidade, a sua alegria a coisas, a pessoas que não sou eu, você ainda não entendeu o propósito da sua vida. É desse conflito que ele está falando. Se aquilo que é mais importante para você não sou eu, você ainda não passou pelo conflito que eu vim trazer, pela espada que eu vim trazer, pela guerra que eu vim trazer. Você precisa passar por essa guerra. E isso fica muito evidente quando ele diz assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quando ele diz isso, ele está realmente fazendo uma referência a um conflito interno. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Então o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o povo da cruz é um povo de guerra. E em guerra consigo mesmo. Não é guerra com os outros, com os irmãos, com seus familiares. É em guerra consigo mesmo. Em constante batalha consigo mesmo. É isso que ele está falando aqui. Eu vou fazer uma pergunta, você medita aí. Né? Quem aqui já passou por uma situação de fazer algo errado, muitas vezes ali sem querer, sem perceber, e depois de um tempo você percebe o que você fez, aí você fica falando assim, por que eu fiz isso? Você se arrepende, né? Entra naquela questão, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria, esse eu faço. É desse conflito que ele está falando aqui. Da gente lutar com essas coisas erradas, com esses desejos carnais que não vêm dele, com esses planos que são nossos, que não é dele. Hoje as pessoas elas buscam igrejas
que aonde elas chegam, essas igrejas vão validar os seus comportamentos. Então elas não estão se preocupando se o que a igreja está pregando é bíblico ou não. Elas estão se preocupando se a igreja vai validar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, aquilo que ela crê. Ela está procurando um lugar que vai dizer, ó, é isso mesmo. Você está certo. E aí ela vai falar, encontrei um lugar que me trata como se eu fosse Deus. É isso que as pessoas estão buscando. Inclusive, essa semana eu estava vendo um vídeo que falava um pouco da diferença do pensamento do cachorro para o gato. Quem já viu esse vídeo? Diz que o cachorro, ele encontra um dono ali, aí o dono vai lá, dá comidinha, cuida dele, leva para o pet shop, dá banho, dá lugar para dormir. O cachorro fica todo feliz, balança o rabinho ali. E a mentalidade do cachorro é, esse cara só pode ser Deus. Para mim tá me dando tudo isso. Né? Para fazer tudo isso por mim, esse cara aí só pode ser Deus. Essa é a mentalidade do cachorro. A mentalidade do gato já é um pouquinho diferente. Ele encontra um dono ali, aí essa pessoa ali vai dar comida, vai cuidar, dar carinho, alimentar, dar um lugar para dormir, uma caminha, um paninho, um brinquedinho para ele ficar batendo. Aí o gato vai pensar assim, eu só posso ser Deus para ele estar fazendo tudo isso por mim. Essa é a diferença do gato para o cachorro. E hoje a nossa mentalidade de crente é mais igual de um gato do que de um cachorro. Se a gente começa a receber as coisas, a gente começa a se achar que é Deus. A gente começa a procurar igrejas que validem aquilo que a gente pensa, que apoiem as nossas decisões erradas, que apoiem os nossos desejos carnais, que não chegue e fala, isso que você está fazendo é pecado, isso que você está fazendo é errado, você precisa de mudança, você precisa de uma nova vida. Os crentes procuram igrejas assim. Você já ouviu alguém te perguntar, ou de repente você já se perguntou, né? Será que Deus me aceita como eu sou? Quem já ouviu essa frase? Todo mundo já bateu um vídeo ali, alguma discussão, muitas vezes teológica ali acerca, será que Deus me aceita como eu sou? É um dos grandes pontos para aceitação de pessoas com diferentes gêneros na igreja, né? É a razão que eles dão, Deus me ama como eu sou. Né? Então existem igrejas hoje de homossexuais, né, de outros gêneros, que o motivo que eles dão para a igreja funcionar é Deus é amor. Deus me ama do jeito que eu sou, Ele me fez desse jeito. Mas o grande ponto, a grande questão é, o povo da cruz é um povo que não se aceita como é. Não tem a ver com Deus te aceitar como você é ou não. Aquele que entendeu a obra da cruz, ele não se aceita como ele é. Essa é a grande diferença. Depois que eu descobri a graça, a misericórdia, o preço que Jesus pagou por mim na cruz, eu descobri que eu não quero mais de mim. Que eu não quero mais a mim, eu quero mais dele. Eu entendi que minha vida está nele, que eu não significo nada. Essa é a diferença do povo da cruz. E é interessante, porque quando a gente passa a olhar toda essa vinda de Jesus, a obra que ele fez, que culminou ali na obra da cruz, mas todo o ministério dele, pensa comigo, irmão. Quando você conhece a Cristo, você vai olhar para Ele e você vai enxergar o ser humano que você deveria ser e não é. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo um ser humano que eu deveria ser e eu não sou.
Aliás, quando a gente olha para Jesus, vamos voltar mais um pouquinho, né? A gente falou da natureza humana de Jesus, mas quando a gente olha para Jesus, a gente passa a ver um Deus que a gente nunca viu. Pensa nos judeus lá daquela época. Eles estavam vivendo um momento ali intertestamentário, ali de 400 anos de silêncio, de silêncio de voz de Deus, de voz profética. Tudo que eles sabiam de Deus era dos antepassados. É o que foi passado, é o que eles ouviram falar, é o que estava escrito nas histórias. Eram os milagres que aconteceu lá com o povo no deserto. É o dos milagres que aconteceu com Davi. É os salmos que eles tinham de Davi engrandecendo ao Senhor. Eles conheciam um Deus de ouvir falar. E aí vem Jesus e eles passam a conhecer um Deus face a face. Um Deus que eles não conheciam ver, agora eles estão vendo. Ao mesmo tempo que o ser humano que nunca tinha visto, ao mesmo tempo o ser humano ele nunca tinha visto, nós nunca tínhamos visto um ser humano tão perfeito, tão pleno em bondade, amor, justiça, retidão, santidade, misericórdia. Sabe aquele ser humano que Deus criou no Éden, antes do pecado? Era Jesus. A gente nunca tinha visto. Então você imagina o choque de realidade que foi. Veio um homem perfeito, um ser humano perfeito, mas que também era divino. Então olhar para Jesus foi um espanto. Naquela época, e deveria ser para a gente também. Por quê? Porque em Cristo nós conseguimos ver o Deus que nós não conseguíamos ver, e o ser humano que nós não conseguimos ser. Então pare de olhar para Cristo como um lugar de descanso. Ele não veio trazer paz. Obviamente, lembra quando eu preguei sobre, algumas semanas atrás, sobre aqueles que estão cansados e sobrecarregados? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, lembra? Ele nos chama para ir até Ele quando nós estamos cansados e sobrecarregados. Porém, Ele traz descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Porém, Ele não é lugar de descanso para aqueles que querem permanecer nele. Você está cansado, está sobrecarregado, vem Cristo, vai te aliviar. Mas se você quiser permanecer nele, ele não vai ser mais lugar de descanso, ele vai ser lugar de dificuldade, de conflito, de luta. Então, Cristo, aquele que quer permanecer nele, não só ter um pequeno tato do que ele é, aquele que quer viver em Cristo, vai encontrar um lugar de conflito. De conflito contra todas as nossas paixões, desejos, pecados, ódio, raiva, grosseria, vontade de cometer justiça própria com as próprias mãos, falta de educação, desleixo, comportamentos errados, paranoias. Aquele que quer conhecer a Cristo vai entrar em conflito com todas essas coisas. Então é muito sério. Se você não se sente em conflito com todas essas coisas, é um mau sinal, porque você deve estar distante de Cristo. Se as coisas erradas que de repente você faz não te causam esse conflito interno, então tem algo muito errado na sua vida. Agora, se você está tendo conflito com as coisas erradas, com as dificuldades da sua vida, então, boa notícia. Você está no caminho certo.
É um processo. Você está no caminho certo. O povo da cruz é um povo de guerra, de conflito. O povo que aceitou a cruz e abraçou a obra da cruz e negou-se a si mesmo e carregou a sua cruz junto, após ele, é um povo em constante conflito. Você está no caminho certo. Então Jesus ele traz descanso sim para aqueles que estão cansados, mas ele não é lugar de descanso para aqueles que querem permanecer nele. Ele nunca vai deixar que você fique no seu lugar de conforto. Nunca. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Imagine que Cristo estivesse na sua frente aqui, ó. Pensa aí, mentaliza aí. Cristo está na sua frente. Você olha no fundo dos olhos dele e ele olha no fundo dos seus olhos. Como você se sentiria? Se sentiria de boa ou constrangido? O homem mais perfeito de todos. Perfeito em bondade, justiça, misericórdia, retidão. Se a grandeza da santidade dele não te constrange, né, você, cheio de falhas, cheio de problemas, a nossa podridão, se você olha para ele, se eu olho para ele e isso não me constranger, tem algo muito errado. Esse encontro deve nos constranger. A grandeza da santidade dele nos constrange, revela para nós mesmos todas as nossas falhas. Por menor que seja, toda a nossa podridão. Olhar para Cristo é uma revelação do quanto nós temos a melhorar. E para o povo que é da cruz, para o povo da cruz, né, você ficar nu diante de Cristo, você se expor diante de Cristo e demonstrar sua miséria humana, isso é vida. Lembra que ele falou? Aquele que perder a sua vida em amor de mim, por minha causa, esse a achará. Então nós ficarmos desnudados diante de Cristo, isso é vida. E para muitas pessoas isso é morte. Você parou para pensar? O principal comportamento de quem vive uma vida desregrada, errada, em pecado, é esconder o pecado. É esconder o pecado dos familiares, esconder o pecado dos irmãos da igreja, do pastor, tentar esconder o pecado de Deus. A questão é que você nunca vai conseguir esconder nada de Deus. Ele sabe de todas as coisas. A gente não consegue mentir para Ele. Antes mesmo do que aquilo que entrou aqui, antes da gente sair uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Vou voltar mais atrás. Antes do pensamento entrar na nossa mente, Ele já sabe o que a gente vai pensar. E por que nós queremos cobrir a nossa nudez diante dEle? As nossas falhas, os nossos pecados. O que eu quero dizer é que, e eu já disse isso no comecinho e vou reforçar aqui, a salvação ela não é apenas um socorro para que eu não vá para um lugar ruim. A obra da cruz, que gerou salvação, ela não é só um socorro que Jesus deu para nós, para que a gente não fosse para o inferno. Não é só isso. Se a gente pensa que é só isso, a gente está errado. Felipe, o que é o inferno? Na Bíblia tem várias referências. O lago de fogo, de enxofre, onde haverá choro e ranger de dente. Em vários outros lugares da Bíblia tem várias referências. É um lugar muito subjetivo. Ah, Felipe, você não estuda o inferno? Eu não.
Para que eu não vou? Eu vou estudar um lugar para onde eu não vou? Para que eu vou estudar? E eu vejo muito líder fazendo estudos sobre o inferno para pôr medo nos irmãos, para eles ficarem com medo de ir para o inferno e ver se eles se convertem. Ao invés de pregar sobre o amor de Cristo, sobre a obra de Cristo, não, deixa eu fazer um estudo com os irmãos sobre o inferno. Vou deixar eles com medo, com muito medo, aí eles vão se converter. Vão abandonar o pecado. Ah, vão sim. Né? Salvação não é um movimento socorrista de Cristo para que eu seja salvo de um problema. Salvação não é isso. O sacrifício de Cristo, a salvação que vem desse sacrifício, ele nos salva do nosso antigo jeito de viver. O sacrifício de Cristo, ele nos salva de nós mesmos. Qual é a frase que eu pedi para vocês memorizar? Nós precisamos ser salvos de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos pecados, das nossas decisões erradas. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. O povo da cruz é um povo salvo de si mesmo. Mas se você acha que não tem nada em você que precisa ser salvo, então se é Deus, você deve sentar no lugar dele e governar o universo. Porque só Ele não tem nada errado para que não possa ser salvo. Quem aqui já se pegou falando, eu queria poder viver uma vida, ou já ouviu isso, né? Eu queria poder viver uma vida de uma forma que eu pudesse fazer o que eu quisesse. Quem já falou isso? As crianças principalmente, que os pais ficam limitando as ações delas, né? O Natan já me falou isso já. Eu queria viver de um jeito que eu pudesse fazer o que eu quisesse, que vocês parassem de me pôr de castigo, né? Mas eu vou falar para vocês, gente, ia dar muito ruim se cada um pudesse viver a vida do jeito que quisesse. Ia dar muito ruim. Porque primeiro, a gente nem sabe o que a gente quer. Esse é o primeiro ponto. Nosso coração é enganoso. Segundo ponto é, a gente não sabe se o que a gente quer é o que Deus quer. Esse é o segundo ponto. Né? Muita gente acha que liberdade é isso, é poder fazer o que quer. Eu já falei sobre isso, né? Não lembro em qual pregação foi, já faz uns meses já. Eu falei que ser livre não é poder fazer o que quer. É poder você ter a decisão de fazer o que você não quer. Porque se você só faz o que você quer, você está sendo escravo de si mesmo. Liberdade é sermos escravos de Cristo. Isso é ser livre. Parece algo estranho dizer isso, né? Liberdade é ser escravo de Cristo. Cheios dele e livres de nós mesmos. Isso é ser livre. Muitas pessoas, eu penso assim, que muitas pessoas elas não conseguem ser livres dos pecados de estimação dela, né, das suas más decisões, dos seus problemas que elas mesmas causaram. Sabe por quê? Que essas pessoas não conseguem ser livres de pecados recorrentes, de más decisões, de problemas. É muito simples. É porque essas pessoas não querem Jesus. É muito simples. Essas pessoas não buscam Jesus. Elas não querem Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu para nos livrar de nós mesmos. E elas não querem
ser livres de si mesmos. As pessoas, elas não querem Jesus, elas querem se livrar dos problemas. Entendeu a diferença? Ah, Felipe, eu tenho um pecado que eu não consigo me livrar dele. Esse pecado me atormenta. Eu quero me livrar dele, mas eu não consigo. Aí está o erro. Eu quero me livrar dele. Se você pensar, se eu quero conhecer Jesus, eu quero Jesus, você ia se livrar dele. Mas você não quer, a pessoa não quer Jesus. Ela quer se livrar dele. Quer se livrar do pecado. Qual a diferença de poder decisório? As pessoas não querem Jesus, elas querem se livrar dessas coisas, elas querem a receita do bolo. Felipe, como que eu faço para me livrar desse pecado? Eu tenho que orar quantas vezes? Quantas vezes eu tenho que ir na igreja por mês? O que eu tenho que fazer quando eu começo a pensar nessas coisas? Me dá uma receita aí, me diz o que eu posso, que programação neurolinguística eu posso usar na minha mente para poder mudar meu pensamento. Aí procura aqueles programador neurolinguístico lá, aqueles coach, né? Coaching. Quer receita de bolo, mas não quer Jesus. Quer o passo a passo, mas não quer Jesus. A gente vem aqui e canta a canção, né? Mais de ti e menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranha. Mentira. Mentira. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria. Hipócrita. Mentira. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Não quer. Quer a receita do bolo? Eu vou te dar a receita do bolo. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. Abra mão da sua vida. Perca ela por amor a Cristo. E aí você vai achar ela. Essa é a receita do bolo, ele acabou de dar pra gente. Negue-se a si mesmo, seja salvo de si mesmo. Pega a sua cruz. O que é a cruz? Pega os seus conflitos, as suas dificuldades, as suas lutas, os seus sofrimentos. Carrega eles comigo. Abre mão da sua vida, porque ela não é sua, é minha. Perca ela por amor de mim. E aí você vai encontrar a vida. Essa é a receita do bolo. Tudo que você fizer fora isso não vai dar certo. Por quê? Porque precisa estar nele. Precisa estar nele. A obra da cruz nos salva de nós mesmos. A partir do momento que a gente a abraça, que a gente se torna esse povo da cruz, somos salvos de nós mesmos, negamos a nós mesmos, perdemos a nossa vida por amor a Ele. Então essa é a característica do povo da cruz. É um povo que está em constante guerra consigo mesmo, em constante batalha com seus desejos, com suas vontades, e está disposto a perder tudo isso para achar a vida verdadeira. Tem pessoas que se vitimizam para Deus. Tem pessoas que se vitimizam para Deus. Elas acham que elas têm tantos problemas que elas acham que são injustas. A gente estava lendo o livro de Jó, né, esses tempos atrás aí. O Natan já até reclamou que, nossa,
Porque dos 42 capítulos, 35 é ele falando que é injusto o que ele está passando. E os amigos dando umas duras nele lá, falando um monte de mentira, mas dando umas duras nele. E aí chega lá, nos últimos capítulos, Deus acaba com ele. Deus dá uma dura nele, que deveria ter posto um quadro assim, para todo mundo ver e se colocar no lugar dele. Tem gente que se faz de vítima, que acha que está com todos os problemas do mundo, mas não olha para Jesus, não quer negar a si mesmo. Se está valorizando tanto as lutas, é porque não quer negar a si mesmo. Será que nós estamos prontos para dizer: Senhor, eu tenho uma vida inútil, estou me preocupando com coisas que não têm nenhum valor, me liberta de mim mesmo, me liberta de quem eu sou? Será que a gente está pronto para dizer isso? Será? Vou pedir para o Ricardo colocar Gálatas 5,17 aqui. Não precisa abrir aí, não. Olha o que diz, olha o que Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17. Porque a carne luta contra o espírito. Aqui vocês não estão vendo, mas na Bíblia de vocês, se vocês forem abrir, espírito está com E maiúsculo. Espírito está com E maiúsculo e não minúsculo. O que isso quer dizer? Que é o Espírito Santo. E que não é o nosso espírito, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. O que ele está falando aqui? Que o Espírito de Deus luta contra nós. Que o Espírito Santo luta contra nós, que Deus luta contra nós. Aí ele fala assim, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Paulo está resumindo tudo o que Jesus falou lá atrás. O que você quer, o que sua carne quer, é oposta ao que Deus quer. E ele vai ficar lutando contra você, contra os seus desejos, as suas vontades, os seus pecados, para que você não faça o que você quer. Está escrito. Gálatas 5,17. A nossa vida carnal ela é oposta a Deus. Esse é o conflito que lemos lá em Mateus 10. Em Mateus 16, é esse conflito aqui. Nós somos o povo da cruz. O povo da cruz, ele entendeu que a obra da cruz gerou em si um novo renascimento, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova criatura. Ele não vive mais fazendo as coisas que a velha criatura dele fazia. Ele vai lutar com aquilo. O povo da cruz é um povo que vai vencendo a si mesmo a cada dia. É todo dia. Não pensa que você vai aceitar Jesus e que você vai se tornar o ser humano perfeito, que não vai ter mais desejos carnais, que não vai ter mais atrações, que não vai ter mais vontades próprias. Por que a gente está fazendo um jejum? Por que jejuamos? Para subjugar a nossa vontade. Para que o Espírito Santo, que luta contra essas vontades, seja manifesto na nossa vida. Então o povo da cruz é um povo que está vencendo a si mesmo todo dia, mortificando o velho homem para que o novo apareça. O povo da cruz é um povo que não se aceita como é, que não quer mais o mim. É um povo que todos os dias batalha contra si mesmo, que se arrepende e amadurece. O povo da cruz se arrepende
todos os dias e amadurece um pouquinho todos os dias. Porque nós temos crentes que estão ainda tomando leitinho enquanto devia estar comendo algo sólido. Porque não abraçou a obra da cruz, não entendeu a obra da cruz. Não entendeu o quão miserável é. Não entendeu ainda, se Jesus aparecer na frente dele, ele não vai se sentir constrangido. Ele não entendeu ainda. O povo da cruz é um povo muito raro nos dias de hoje. É um povo muito raro nos dias de hoje. Já viu algum documentário ou algum vídeo aí no YouTube que fala sobre a preparação de algum atleta para, sei lá, para Olimpíadas ou para as competições, né? Esses esportes que exigem demais de uma pessoa, natação, atletismo, até futebol. A gente tem exemplos de atletas absurdos, né? Como Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, o Usain Bolt. Esse tempo atrás eu estava vendo um vídeo do Michael Phelps, como que era a preparação dele. Ele comia 1,7 kg por refeição. Ele fazia 3 refeições por dia. Ele comia quase 5 quilos de comida por dia. Mas ele era magrinho, sequinho. Ele só estava repondo o que o corpo dele perdia de caloria, dadas aos treinamentos dele. E você acha que ele comia qualquer coisa? Eu vou comer 1,5 kg de pizza. Ele ia morrer. Você acha que ele comia McDonald's para poder ter o desempenho que ele tinha? Você acha que ele ia para a balada toda noite e ficava lá bebendo até as 4 da manhã? Você acha que ele não tinha o desejo de fazer isso? De comer uma pizza de vez em quando? De comer um lanchinho de vez em quando? Você acha que esses atletas não têm desejos? Mas eles se sacrificam os desejos para poder obter o prêmio maior, que é ganhar um campeonato, que é ser o melhor atleta do mundo. Nós devemos ser atletas de Cristo, que sacrificam os próprios desejos, que se nega a si mesmo, para ficar salvo de si mesmo e poder obter o prêmio maior, que é a presença do Senhor, a comunhão com Ele, o Espírito Santo dentro de cada um habitando e se revelando. Que a gente possa meditar nisso essa noite. Medita nisso aí durante a sua semana. O povo da cruz é um povo que nega a si mesmo, que entende que precisa ser salvo de si mesmo. Que possamos ser esse povo da cruz. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos, das nossas atrações, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos pecados, das nossas más decisões, dos nossos desleixos, da nossa preguiça, da nossa falta de caráter, da nossa irresponsabilidade. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Esse é o povo da cruz, que entendeu isso e que anda nessa direção e que nega-se a si mesmo. Amém?